Armagedon, o confronto final entre o reino de Deus e o reino dos homens. Por L. H. Goes. O significado profético de Armagedon. O nome Armagedon vem da junção das palavras hebraicas Har Megido, que significa Monte de Megido, uma região real no norte de Israel, próxima ao Vale de Jezreel. Esse lugar tem sido cenário de grandes batalhas ao longo da história bíblica. Juízes capítulo 5, versículo 19, 2 Reis, capítulo 23, versículo 29. Mas em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, ele assume um significado escatológico. O palco do confronto final entre as forças do mal e o governo do Cordeiro. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Armagedon, portanto, não é apenas um ponto geográfico, mas um símbolo do confronto entre a soberania de Deus e a rebelião humana. É o clímax da história, onde o poder da serpente será finalmente esmagado pela presença gloriosa de Cristo. O contexto espiritual da batalha. Antes que a batalha ocorra fisicamente, ela é travada no mundo espiritual. Os espíritos imundos, semelhantes a rãs, mencionados em Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14, representam forças demoníacas que influenciam os reis da terra a se levantarem contra Deus e contra o seu ungido. E vi saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14. Esses espíritos representam o engano global do anticristo, o sistema político, econômico e religioso que tenta substituir o governo de Deus pelo domínio do homem. Armagedon é o ápice da arrogância humana, a ilusão de um mundo autossuficiente que rejeita o senhorio de Cristo. O retorno triunfal de Cristo. Enquanto os exércitos da terra se preparam para destruir Israel, os céus se abrem. Cristo, o Verbo de Deus, desce em glória para pôr fim à rebelião. Ele não vem como o cordeiro manso da cruz, mas como o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. O retorno de Cristo é repentino e irresistível. Sua palavra é a espada que destrói os inimigos, e sua presença dissolve o poder das trevas. Essa não será uma guerra equilibrada. Será a manifestação do juízo do Deus Todo-Poderoso sobre o sistema do pecado. O julgamento das nações e a queda do anticristo. Em Armagedon, a besta e o falso profeta são derrotados e lançados vivos no lago de fogo. O sistema mundial controlado por Satanás é aniquilado e o julgamento das nações tem início. Mateus, capítulo 25, versículos 31 e 32. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta.
Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. A derrota de Satanás não é apenas militar, é espiritual e legal. Tudo o que o homem tentou erguer fora da vontade de Deus é destruído. A Babilônia espiritual, símbolo da falsa religião e da corrupção moral, cai por completo. Apocalipse, capítulo 18. Armagedon é, portanto, o ato final do juízo divino sobre o orgulho humano, o momento em que o reino dos homens é substituído pelo reino de Cristo. O início do milênio. Após a vitória, Cristo estabelece o seu reino de 1000 anos na terra, o milênio. Satanás é aprisionado e os santos reinarão com o Senhor em justiça e paz. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. O milênio representa a restauração do governo original de Deus sobre a terra, interrompido no Éden. O Cordeiro reina, e toda a criação reconhece sua autoridade. O Armagedon, portanto, não é o fim da história, é o começo da restauração. O significado espiritual para a Igreja. Teologicamente, Armagedon não é apenas um evento futuro, é também uma realidade interior. Todos os dias, dentro de cada cristão, há um campo de batalha entre o espírito e a carne, entre o reino da luz e o reino das trevas. Cada vez que escolhemos a vontade do Pai, vencemos um Armagedon interno. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Assim como Cristo destruirá o sistema do anticristo com a palavra da sua boca, nós vencemos as trevas pela palavra da verdade e pelo testemunho do sangue do Cordeiro. A vitória já está escrita. Armagedon é o ponto final da rebelião humana e o ponto de partida do reino de Cristo. A vitória não será conquistada, ela já está decretada. O mesmo Jesus que venceu na cruz voltará para consumar o seu reino, e todo joelho se dobrará. Filipenses capítulo 2, versículo 10. O Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. Zacarias capítulo 14, versículo 3. O verdadeiro preparo para o Armagedon não é medo, mas santificação. Não se trata de estocar suprimentos, mas de encher o coração de óleo, como as virgens prudentes. Porque o Rei vem, e com ele o juízo e a glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.